Quarta-feira começou gelada no sul do Brasil. Hoje o amanhecer ainda é com temperaturas entre 8 e 10 graus em várias cidades aqui do Rio Grande do Sul e também de Santa Catarina. Está frio, mas na terça-feira estava mais. Foi o dia mais frio do ano até agora na região. Temperaturas abaixo de zero. Em São Joaquim, Santa Catarina, termômetros marcaram menos 3,3 graus, com sensação de menos por lá. Dá só uma olhada também aqui nas outras cidades. Urupema, menos 2,2, Vacaria, menos 2, Bom Jardim da Serra, menos 1,8, Urubici, menos 1,1. E em Santana do Livramento, tivemos ali termômetros marcando 0,4 grau. Temos a Gabriela Garcia, lá no Rio Grande do Sul, bem agasalhada, conversando aqui com a gente. Ô Gabi, tem risco de geada por aí de novo no Rio Grande do Sul? Conta pra gente. Bom dia. Oi, Carol, bom dia para você, para todo mundo. Uma manhã gelada, um amanhecer gelado aqui em Porto Alegre. Agora faz 10 graus na capital gaúcha e sim, tem chance de geada em algumas localidades aqui da região sul. Por causa desse frio, né? Principalmente nas regiões mais altas. Aqui no Rio Grande do Sul também pode gear na região central, região noroeste nesse amanhecer. Então a gente tem esse alerta de geada em potencial, o alerta do Instituto Nacional de Meteorologia para hoje até às 8 horas da manhã. Hoje disse que para vocês, né, que o dia está começando aqui em Porto Alegre com 10 graus. A temperatura deve subir, deve passar ali um pouco dos 20 graus, então a gente tem uma amplitude térmica significativa hoje aqui em Porto Alegre. O dia já então ficando um pouco mais quente do que ontem, porque ontem realmente, Carol, foi um dia de inverno. Sensação congelante, principalmente nas regiões de Serra de Santa Catarina. Você estava falando algumas mínimas, né, que foram registradas ontem, então, principalmente no amanhecer, a gente teve a cidade mais gelada, foi São Joaquim, que fica na Serra Catarinense, e aí por lá também a geada cobriu os campos, deixou a paisagem branquinha. 3,3 graus negativos é o que foi registrado lá em São Joaquim. Mas a gente teve também mínimas abaixo de zero em outras cidades que você citou, né? Como é o caso, por exemplo, de Urupema, que fez menos 2,2 graus, Bom Jardim da Serra, menos 1,8, isso em Santa Catarina. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente também teve temperatura abaixo de zero, que foi em Santana do Livramento, que fica na fronteira oeste gaúcha. Por lá, a gente tem já um histórico de fazer bastante frio e ontem no amanhecer fez menos 0,3 graus. Também Soledade foi um município muito gelado aqui no Rio Grande do Sul, 0,4 graus. São Francisco de Paula, que fica na Serra Gaúcha, e Quaraí fez 1 grau, portanto a gente está com essas temperaturas bastante baixas, temperaturas de inverno por aqui, e aí a gente tem chance de chuva também nessa quarta-feira, risco de chuva e de temporais, principalmente em áreas do Paraná, também no norte de Santa Catarina e pontos do norte gaúcho. No resto do estado o tempo deve permanecer firme, portanto além desse friozão a gente tem também possibilidade de chuva em algumas localidades. Carol. Obrigada, Gabi. Trazendo para a gente as imagens do que foi o amanhecer de terça-feira na Serra Catarinense, aquelas imagens que acompanhávamos da paisagem toda branquinha, coberta de gelo, foi a geada registrada por lá na terça. E hoje, como a gente conversava com a Gabi, tem risco de novo, viu, de geada, principalmente no Rio Grande do Sul. Temos aí já as imagens ao vivo de como começa o dia em Gramado, na Serra Gaúcha. Olha só, o tempo está bastante encoberto por lá, mas o sol vai aparecer com tudo, viu? Temperatura segue baixa, mas aos poucos esse frio vai diminuindo. Temos também imagens de Lages, em Santa Catarina, para também te mostrar como é que o dia começa. Tá bem nublado por lá. Hoje a massa de ar polar que derrubou as temperaturas vai para o oceano e aí não esfria tanto. Mesmo assim, ainda está gelado, viu, nesse começo de quarta-feira. Temos agora termômetros marcando 13 graus em Lages. A temperatura chega aos 18 e já dá para perceber esse tempo bastante encoberto, tem risco de chuva. Como a Gabi contava pra gente,
Risco de chuva em Santa Catarina, no Paraná. No caso de Florianópolis, capital, é risco de temporais que temos. São esperados até 50 milímetros, assim como em Curitiba, no Paraná, também previstos 50 milímetros de chuva, máxima de 21 graus aqui nas duas cidades. É que ainda tem uma frente fria influenciando o tempo, tanto em Santa Catarina quanto no Paraná. Muitas nuvens carregadas cobrem os dois estados. E também essas nuvens conseguem avançar pelo sul do Mato Grosso do Sul, onde pode chover forte. No norte e no nordeste, o tempo também fica fechado, principalmente aqui entre o litoral do Ceará e do Maranhão e também no estado do Amapá, por causa disso aqui, ó, uma zona de convergência intertropical. Ela continua atuando por aqui e jogando muita umidade para essas áreas. Em Fortaleza e São Luís, chove a qualquer hora. Previsão também de chuva hoje em Salvador, em João Pessoa, em Recife, portanto, costa leste nordestina também deve enfrentar chuva hoje. Máximas ficam entre 29 e 31 graus. Tempo firme hoje apenas nessa área que a gente vai ver aqui, em amarelo do mapa. O ar seco preocupa onde? No interior da Bahia, também em Minas Gerais e no estado de Goiás. A gente está falando aí de índices de umidade entre 20% e 30%. No Rio de Janeiro, o destaque é o risco de nevoeiro nas primeiras horas desta quarta-feira. Perceba só nas imagens ao vivo exatamente esse risco que a gente coloca para vocês nesse amanhecer. Logo mais, a gente vai ter o predomínio do sol, viu? No Rio de Janeiro, vai esquentar. Hoje, calorão de 33 graus no Rio. E no fim de semana, bem no feriadão, é que tem um refresco nessas temperaturas máximas e tem previsão de temporais. A sensação no Rio ainda será de tempo bem abafado. No domingo, a gente vai ter essa máxima aqui de 27 graus e muita chuva, pelo menos 20 milímetros. Mas antes, olha só, muito sol e calorão de até 34 graus. Essa virada no tempo também acontece em São Paulo. No domingo, vai ficar frio. A gente tem aqui Rio de Janeiro, mas vamos para São Paulo? Será que a gente tem aí em tela? Para colocar também aqui para gente o que vai acontecer com a capital paulista. Porque sim, a gente tem essa semana com o predomínio do sol, agora sim, também do calor. Temos aí máxima de 27, 28, 29 graus, mas olha o que acontece no domingo. Virada no tempo, 21 será a máxima, vai ficar friozinho na capital paulista e também tem risco de temporais. Hoje, como é que a gente começa o dia? Bora para a imagem ao vivo agora da cidade de São Paulo. O tempo está bastante encoberto, o sol está brigando ali com as nuvens e vai aparecer. Pode chover, inclusive agora pela manhã, registro de pancadas bem isoladas, não tem risco de temporais na capital paulista. A chuva deve voltar à tarde, mas também é uma chuva isolada. Imagens do centro da cidade de São Paulo, o sol está tentando aparecer, daqui a pouquinho ele vai predominar. E aí, à tarde, volta a chover na capital paulista. Hoje deve chover cerca de 5 milímetros. Então, é uma chuva bem isolada mesmo na cidade. Máxima hoje em São Paulo, de 28 graus.